TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. Oi, pessoal, eu estou aqui hoje no TheCast, esse podcast maravilhoso. Não sei se vocês estão notando, mas eu estou do lado de cá. Hoje sou a dona. Eu comando esse pedaço hoje. E eu resolvi fazer uma surpresa da última vez que eu vim aqui como entrevistada no lado de lá. Eu conversei muito com o Jaelson, né? Claro, uma entrevista maravilhosa. Daí eu saí cheia de ideias, porque ele é um personagem cheio de ideias. Ele é um personagem maravilhoso, ele é um comunicador nato, minha gente. Eu acho que se estivesse lá nos anos de lá de trás, ele era o nosso grande comunicador. Porque é o Silvio Santos das Alagoas. Eu já digo assim, porque é dele e ele passou muito tempo com essa comunicação guardada desde pequeno, com essa vontade, e agora explodiu aqui com o TheCast. E aí a gente articulou, conversando com o Tom, vamos conversar, vamos fazer uma gravação, eu venho para cá, você vai para o lado de lá, para a gente ver o que é que vai dar. Vai dar, minha gente, vai dar. Jaelson, um prazer imenso ter você aqui comigo hoje, aqui no TheCast. Tá nervoso ou tá calmo? Que alegria, eu tô calmo, mas é um calmo assim um pouco diferente. Mas, Hélia, eu tô muito feliz de estar aqui do lado de cá e estar aqui nessa casa. E eu vou lhe dizer o porquê de eu estar aqui, nesse lado, de eu ter pedido para vir para cá, pro lado de cá. Agora eu quero ouvir, Veja só, lembra de todas as nossas conversas, de tudo que a gente falou sobre comunicação, daquela vontade que você sempre teve de ser um comunicador, de ser mais especificamente o menino do rádio, minha gente. Isso mesmo, esta criaturinha que hoje está aqui maravilhosa no TheCast. Você sabe o que ele fazia quando ele era pequeno? Ele morava perto dos estúdios da rádio. E aí, assim, também sou um pouquinho antiga, né? A gente fazia um script no papel, na máquina, na datilografia, as notícias do dia e os locutores de rádio. Eu nunca fui locutora de rádio, mas eu sei que era assim. Os locutores, né, digitavam, tinha uma pessoa que digitava as notícias e o locutor, aquela voz postada, né, as notícias. E aí depois esses papéis iam para o lixo. E ele recolhia esses papéis. E brincava de fazer rádio. Lá atrás, né, Jaelson? Isso mesmo. Já pequenininho. Você teve uma infância bonita, que eu sei da sua história. Né? Nasceu em Maceió, mas passava férias no sítio, no interior, na raiz. Isso mesmo. O que é que tudo isso, tudo, de uma forma geral, quando você olha para trás, olha para essa sua infância, essa vontade que você sempre teve de ser o menino do rádio e lá atrás não conseguiu ser. Mas quando você bota nessa balança, valeu a pena tudo que você fez, de onde você veio, como você viveu até chegar aqui? Ô, Zélia, primeiro um prazer estar aqui nesse momento e à sua frente, né? Você aqui com a gente, assim, para mim é indescritível. Se algum tempo alguém me perguntasse se isso seria possível, eu não conseguia dizer que sim, porque não faria ideia. Mas graças a Deus estamos aqui. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, chegar nessa data e ouvir e estar aqui ao seu lado. E respondendo a sua pergunta, eu posso dizer severamente que valeu tudo a pena. Eu tive uma infância realmente, como você falou, uma infância muito boa, muito simples, mas sabe aquela simplicidade gostosa que eu vinha já nasci com esse brilho nos olhos, de querer enfrentar a vida, as dificuldades, que todo ser humano tem, nada de diferente, não me acho nada indiferente, mas com aquela gana, aquela vontade. E o que você relatou aí, para mim, realmente é emocionante, porque, assim, reflete uma verdade de uma infância que tive, e que, sim, morei perto de uma determinada rádio, de um determinado jornal, e que eu já pensava, eu sempre gostei da comunicação.
talvez até uma pegada até religiosa. Eu fui do catecismo, eu fui apresentado, me batizei na igreja dos Capuchinhos. Aliás, na igreja de Santa Rita, e logo depois eu passei também para Matriz de Santa Rita, Maceió. Maceió. Isso mesmo, essa música toda vez que canta, Tom, eu lembro, assim, e porque eu já fui batizado um pouquinho grande, porque demoraram, e até diziam que eu ia ser pagã. Esse menino vai ser pagã e tal, e papai me batizou na Matriz de Santa Rita. E conto também, tem um registro disso, e aí eu já cresci vendo esse movimento. E depois migrei, fui para uma igreja evangélica, e ali também eu comecei a também frequentar e ouvir sempre os líderes, né, religiosos falando, tudo aquilo me inspirava. E é como quem você colocou, é meio que nato. Essa coisa de falar, de comunicar. Eu era muito criança e minha tia, tem uma tia do coração chamada tia Raimunda, irmã da minha mãe, que foi um amor. Minha mãe tem um respeito grande por ela, porque foi quem ajudou minha mãe quando eu nasci. E tia Raimunda deu um cartão quando eu fiz 4 anos, e o cartão ainda hoje existe, que tem escrito assim, 1, 2, tei, tato. Que representa 1, 2, 3, 4, né? E ali já era tipo assim, as minhas primeiras palavras. 1, 2, tei, tato, né? E eu cresci nessa pegada de querer falar, de querer, enfim, óbvio que tudo de modo muito empírico, tudo. E como você colocou, eu ainda criança, eu pegava essas pautas que eram descartadas lá no lixo e levava para casa. Eu tinha um certo acesso ao pátio dessa empresa, né, dessa rádio, que eu tinha um amigo incrível, né? Na época tinha o Jaelson Magro, que era eu, e esse cara era o Jaelson Gordo. Eram 2 Jaelsos que nós estudávamos juntos. Muita coincidência. Muita coincidência. Né? Eu era muito magro, né? Assim, até que agora eu tô assim, né? A plateia tá me assistindo aqui e tal. Agora tá nos trinks. Me ensinaram a botar essa camisa preta aqui, gente. Exatamente, tem uma estratégia aí, entendeu? Depois a gente fala dessa estratégia. Pronto, então beleza. Vamos pra frente. Então, eu tinha acesso, já Jaelson Gordo, o pai dele trabalhava nessa empresa. E ele tinha esse acesso. Então, na verdade, eu tinha como meio que entrar ali. Eu era amigo, o pai dele tomava conta do restaurante lá na época, e ele sempre ficava à tarde lá, depois que a gente largava da escola. Então eu ia por ali e via no lixo, aqueles lixões mesmo, e eu pegava aquelas pautas, levava para casa. E realmente, eu montava meio que um microfone assim, improvisado, era uma cadeira no quintal assim, e começava a imitar os radialistas, porque na época tinha um jornalismo que era de hora em hora. Uhum. E fazia parte alguns nomes, como Wilton Roosevelt, Roberto Carvalho, o início mesmo de outros nomes que ainda hoje estão na rádio, França Moura, Ferreira Júnior, Romildo Freitas, vários nomes de gente que fizeram a época, né? Erivaldo Maia. Pronto, você tem uma ideia. E eu ficava em casa, pegava essa pauta e começava a ler, e como se estivesse apresentando o jornal. E quando terminava, eu lembro como hoje, que tinha o comercial que faziam, né? Que era quem financiava. O patrocinador. E o patrocinador, isso eu lembro com toda clareza, que era geralmente aquele vozeirão tipo Wilton Roosevelt, que ele tinha uma voz muito encorpada, postada, né? Ele dizia assim... Ele terminava de falar o jornalismo, dava as matérias e assim, e esse jornalismo tem um oferecimento de Mercedes-Benz, a sua boa estrela em qualquer estrada. Aquilo ficou marcante na minha mente. E eu fazia aquilo. Só que, na verdade, Zélia, para ser sério, ali era brincadeira. Era brincadeira. Eu não imaginava... Era uma brincadeira, mas uma brincadeira que já estava no sangue, no subconsciente. Aí deixa eu perguntar uma coisa. Muitas pessoas que desenvolvem... uma profissão depois do futuro, elas têm certas influências. Eu fui muito influenciada, muito apoiada por alguns professores. Sim. Você teve algum apoio? Você lembra de algum professor, alguma professora de antes que tenha lhe incentivado, ou alguma tia mesmo, os próprios pais dentro de casa? Você lembra de algum incentivo? Eu lembro, e aí você me puxa pela memória, né? E olha que assim, já faz uns dias, né? Alguns anos. E eu tive algumas pessoas que marcaram a minha vida, e uma delas, essa foi bem do início mesmo, que por sinal ainda está viva, que era a professora chamada Benedita, a dona Bill. E ela era uma pessoa comunicadora nata também. Ela era uma pessoa, por exemplo, muito católica. Era quem fazia, quem rezava os terços nas casas, fazia peregrinação com a santa.
de casa em casa, ela visitava as pessoas e eu me espelhava muito nela na hora que ela estava falando. E ela fazia o catecismo, ensinava as crianças. Tinha uma festa do padroeiro lá no bairro onde eu morei e que anualmente era uma baita de uma festa. Sabe aquelas festas que mobiliza, todo mundo fica feliz, que vai a roda gigante do bairro. Aquele parque infantil. Aquele parque infantil. Naquela época era coisa, né? Bingo. Isso. Né? Não existia como hoje tanta diversão e tanta opção, né? Meio que a gente passava o ano esperando por isso. Principalmente a festa do Natal, lá na Praça da Isso, Faculdade. pronto. Isso mesmo. Esses dias eu passei com o meu filho de 12 anos e passei na Praça da Faculdade. Um dia que eu fui assistir o jogo lá no estádio Rei Pelé e disse a ele, ó, meu filho, aqui onde seu pai na infância, seu avô trazia e a gente aqui era muito feliz, né? Aquela muito. Coisa. A simplicidade também, né? Eu acho que a simplicidade ajudava muito, né? Não que eu ache os dias de hoje ruim, eu não sou desse time, mas também eu reconheço muito que na época aquela simplicidade ajudava muito. E aí você, repetindo a sua pergunta, eu tinha a Dona Bill, que era uma professora, era exemplar, que ainda hoje está viva, eu quero logo estar ao lado dela, e vou fazer uma foto com ela, já até marquei. E ela foi referência. E aí, sucessivamente, veio outros exemplos, na igreja mesmo também. Eu fui aluno da escola dominical da igreja há muito tempo. Aí, daqui a pouco, naturalmente, eu me tornei professor da escola dominical. Isso me deu uma dinâmica muito boa. Assim, e olha que eu estou falando aqui com toda humildade, eu sou um aprendiz. Mas essa experiência de estar ali, de ensinar, de trocar ideias, de ouvir, de interagir, isso era fundamental, isso foi marcando a minha história. E logo em seguida, meio que o tempo, de forma natural, me conduziu a eu também liderar esse grupo. Então eu passei a ser o superintendente na época da escola dominical. Então eu tinha já, de forma natural, esse comando. E necessariamente eu tinha que aprender, eu tinha que ler, né, para poder proferir, para poder falar, para poder fazer as interpretações. Isso me ajudou muito. Mas era sempre nesse intervalo de tempo, fã do rádio. Ouvindo rádio, os programas. Na época, você tinha muito claro, assim, separado a AM e FM. Isso. Não é? Hoje, mas a AM depois, né? FM. Isso, a AM era pioneira, né? Pioneira mesmo. Depois chega a FM, que aí já era uma pegada diferente. Aí é aquela pegada meio que jovial, né? Porque era muito mais música. Isso. Né? Isso, daqui a uns 2, 3 anos, as pessoas não vão saber nem o que é rádio AM. O que era rádio AM? O que era rádio AM, exatamente. Incrível isso. Tudo migrando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é muito desenrolado, assim, né? Você cresceu superando adversidades. Verdade. E engraçado que, às vezes, as crianças, elas guardam muito as memórias, alguns problemas que tenham acontecido. E você, lá para trás, tem o que se chama aqui, levou pau, ficou numa matéria, capenga, ficou cabisbaixo. Vai tocar nas minhas feridas, meu Deus do céu. Eu vou estudar um pouquinho da história dele. Eu já digo logo, minha gente, sei de tudo. Onde foi que ela foi buscar isso? Pelo amor de Deus. Né, você ficou meio para baixo, mas isso não fez que você fosse para a retaguarda, muito pelo contrário, né? Você avançou, mudou da escola e parece que a partir daí isso tudo deu um plus na sua vida. Então, foi muito importante para você ter destravado nesse momento. Foi seu primeiro destravo? Foi o meu primeiro destravo. Pronto, podemos considerar isso aí. Na verdade, Zélia, a sua pergunta é muito pertinente. Eu acho que o informante aí foi bem feliz. Porque naquela fase, o início dos anos 80, né? Em 82 eu tinha 10 anos, 83 eu tinha 11. E eu lembro, quando eu começo a lembrar das coisas da minha vida, né? Assim, até antes, eu acho que qualquer criança, né, tem aquela lembrança muito vaga. Tipo essa da gente imitando o rádio, eu tenho essa lembrança, ela é real, mas eu era tão criança que é incrível isso. Essa memória acende muito quando minha mãe, né, a dona Irene, um beijo, mãe. Quando minha mãe lembra, né? Eu não sou muito bom de falar de mãe, não. Eu evito falar assim, não é que eu evito, é que mãe é muito forte. Então, mas quando minha mãe lembra das histórias, aí requenta mais a minha memória. E realmente, na época, quando eu saí
do primário, se chamava primário, né? Primário. Então eu fui estudar no CEPA, né? Na época o CEPA era um grande centro, né? Um grande colégio. O colégio, acho que é incrível como o tempo passa e algumas coisas foram mais fortes do que hoje. E, bom, porque o mundo mudou também, mas naquela época o CEPA era o CEPA. Eu estudava no Moreira de Silva, saí, eu comecei no grupo, a minha primeira escola foi na Escola Paroquial Santa Rita, que era a escola feita na própria Igreja Católica, onde a Dona Bill me ensinou, isso aí é forte para mim. Saí, fui para a Gruta de Lourdes, tinha um grupo lá chamado Grupo Escolar Guilhermino de Oliveira, onde fui muito bem lá, muito feliz, salvo uma historinha que eu não gosto nem de contar, talvez eu conte. E depois fui para o Santa Teresa d'Ávila, que era a escola já do bairro onde eu cresci, lá no Santo Amaro, um bairro onde eu tenho todo orgulho, ainda hoje minha família mora lá. Graças a Deus ali eu vi crescer, vi mudar, vi transformar. Naquele entorno ali entre Santo Amaro, Canaã, Gruta de Lourdes, aquela redondeza ali toda é meu reduto. Meu reduto, né? Onde eu fiz muitas amizades, assim, meus colegas. Na época não tinha esse negócio de bullying, a gente arengava mesmo. Sim. Era no tabefe mesmo, assim, mas depois tava todo mundo se amando. E aí eu tenho várias recordações. E aí sim, quando eu saí pro ginásio, que eu fui estudar no CEPA, e aí na 5ª série eu passei, aí na 6ª série eu abusei. Brinquei e vacilei e terminei repetindo o ano naquela ocasião e somente por conta de matemática. Eu passei em todas as matérias, eu ainda lembro como hoje, mas matemática foi o meu calcanhar de Aquiles. E eu fiquei. E para mim, embora eu realmente... Travou e você precisou destravar. Travei, precisei de travar. E foi um trava federal mesmo, porque eu não esperava, e para mim ser reprovado, uma coisa muito forte. Quando eu vi, pô, não passei de ano. E como é que eu digo a meu pai? Como é que eu vou contar para as pessoas? Como é que os amigos... Enfim, caramba, eu fiquei, sabe... Era muito forte você não passar de ano, era muito pra forte. mim era foi muito deprimente. Deprimente. Eu vou lhe contar que assim, foi o primeiro grande baque, eu ainda criança, mas aquilo para mim... Olha, foi tão forte que eu fiquei tão com vergonha, acho que a palavra é essa assim, que eu saí do colégio, eu migrei, saí do CEPA do Moreira de Silva, e na época tinha uma escola aqui no Farol chamada Cônigo Machado, onde hoje funciona o SESMAC, um grande centro de ensino. E eu saí do CEPA, fui pro Cônigo Machado, repeti a 6ª série, e sabe aquele negócio dentro de mim assim, eu vou criar vergonha, eu vou agora passar, porque eu não admiti isso. E eu, assim, meio que virei a página. Alguém vai perceber aqui que eu sou uma pessoa de realmente de tomar decisões. Então, assim... E virar páginas. De virar páginas. De destravar e virar página. Então, assim... Não é à toa que nós estamos aqui. É de vida que segue. Eu acho que a gente... Tudo na vida são fases. Você passa aquela fase. É bom enquanto dura. E se durar mais, melhor, lógico. E se durar por toda a vida, melhor também. Mas se não, paciência. Vira a página e vida que segue. E aconteceu isso. Naquela ocasião que eu repeti de ano, e eu fui estudar no Cônigo, eu fui acometido, assim, fui pego por um sentimento muito forte de que aquilo foi por conta que eu era burro. Me nasceu um complexo de inferioridade. Sabe aquele negócio mal assim, rapaz, eu acho que eu sou burro mesmo. Eu acho que eu sou burro. E aquilo, ao contrário de me desanimar, apesar de ficar muito forte, eu disse, não, agora eu vou provar e vou tentar virar o jogo para provar para as pessoas, mas eu digo que muito mais para mim, sabe, Zélia? Claro. De dizer assim, não, eu não sou isso que eu tô achando que eu sou. E realmente, aí eu fui pro Cônigo e eu comecei meio que uma nova história mesmo. Aí fui estudar de verdade, me aplicar naquilo em que eu tinha mais dificuldade, que era matemática. Você gosta de matemática? Não. Somos dois. Somos dois. Um abraço para quem gosta de matemática, não é? Assim, eu acho que é do caramba quem tem habilidade numérica. A minha esposa Renata, nesse quesito ela também me completa, porque ela é engenheira e ela adora matemática. Então, assim, tanto que a gente meio que delimitou espaço lá para as contas, ela cuida todas. Deixa comigo que a gente vai fazer a outra parte. Pronto. Perfeito. Eu sou de vender o peixe, eu sou de comunicar, agora de matemática. Vamos embora. Agora, aí então, você foi, né, para o colégio, provou Sim, que não era burro. Isso. Pelo contrário. Descobri que não sou burro. Que era muito inteligente. Sim. E foi indo. Agora, por que você
não foi para a comunicação? Por que você não, tipo, não batalhou entrar naquela época numa rádio, numa coisa, e seguiu, claro que você seguiu uma Sim, carreira profissional muito bem sucedida, mas tem alguma coisa naquele momento que não lhe empurrou para você ir para a comunicação, ou talvez você precisasse de uma profissão melhor remunerada, que a gente sabe, né, que não nunca foi uma profissão muito bem remunerada. É mais emoção, mais prazer do que remuneração. O prazer a gente sabe que é garantido. Isso. Na verdade, Zélia, deixa eu te falar, eu sempre fui um cara que tive que realmente trabalhar, não por forçação de barra. Meus pais nunca me obrigaram, eu, graças a Deus, na condição humilde que vivia, mas sempre tive tudo, né, assim, do básico. E meu pai era um batalhador, um guerreiro, José Vicente Ferreira, um abraço, papai. Ele foi um cara que deu o melhor de si. Deu o melhor de si, mas não tive o que hoje, graças a Deus, meus filhos tiveram, estão tendo. E muita gente teve, e é louvável isso, mas eu não tive, assim, muito o que escolher, porque, tipo, eu preferia, eu tinha que faturar. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Não, muito pertinente, muito cabível. Porque você, assim, é o menino do rádio, você é um sonho, aquele sonho imenso na sua vida. Mas aí, como eu caí no trabalho muito cedo, eu entrei numa empresa muito cedo e tal, aí eu me encantei. E o que aconteceu? Eu pude exercitar... Se encantou com o mundo empresarial. Mundo empresarial. Eu, por sinal, no decorrer da fala, eu vou te revelar aqui, mas eu abri já várias empresas, já quebrei algumas e tal, e logo cedo eu já começava a vislumbrar ali negócios. Eu nunca fiquei parado, isso às vezes tem um lado até assim, você cansa um pouco mais rápido às vezes, mas eu sempre fui muito ativo, muito... Não espero terminar uma coisa para vir outra, é meio que assim. Mas mesmo você indo, se encantando, esse lado empresarial, mesmo você se encantando, mas lá no fundo... Você se disse alguma vez, tipo, mas um dia eu ainda vou fazer alguma coisa de rádio? Caramba. Você tem esse sentimento? Você lembra de ter feito esse pacto com você mesmo? Dessa forma, não. É incrível como tem coisas no coração da gente que é meio que uma semente que ela fica plantada, mas que nem a gente às vezes sabe, né? Então, essa semente, hoje eu tenho convicção de que ela estava plantada e de que eu exercitei esse lado comunicação, o lado de você falar em público, o lado de você vender uma imagem, de você levar uma mensagem às pessoas. Isso aí realmente ficou e eu exercitei, mas não diretamente no rádio. O rádio, na minha mente, assim, sempre foi uma coisa mais restrita. Eu sempre tenho ideia, quantas rádios existem em Alagoas? X, conta dedo. Quantos locutores existem, tal? Aí, assim, eu não tive muita brecha para entrar, embora nesse meio tempo, ligado a uma igreja que eu fazia parte, se tinha um programa no rádio. E eu tive a oportunidade de ir fazer esse programa todos os sábados, que era a Assembleia de Deus no Ar, e eu entrava nesse clima de rádio e tal. Isso lhe satisfez de alguma forma? Eu me sentia, sabe aquela história de sentir o cara, meio que assim, a infância aflorada naquele momento. E sem contar que com o rádio eu tinha tido assim, experiências esporádicas, tipo, eu defendia alguns movimentos na escola, eu era líder do Grêmio, do grupo, então tinha épocas festivas, então eu ia para a rádio, eu fui entrevistado por França Moura, já fui na época, o Ferreira Júnior, quando ele ainda estava vivo. Aí tinha alguns programas de calouros que faziam nos bairros, e aí era interessante. Porque, por exemplo, na época, com certeza, a Zélia lembra, a Rádio Palmares, né? Rádio Palmares, Sistema Verdes Mares de Comunicação, e eles tinham um caminhão, na época não era cultura muito do trio elétrico, mas ele tinha um caminhão que era tipo uma rádio volante, e chamava de Hulk. E esse caminhão, eles passavam nos bairros fazendo apresentações. E ele fazia meio que um chamado para quem chegasse lá, recitasse uma poesia, fizesse alguma coisa, meio que para movimentar. E eu era o primeiro a chegar. Eu ficava na fila, eu ganhei uma grade de Pepsi na época pra ir lá e dizer uma poesia. Não lembro mais a poesia, eu tenho uma ideia assim, mas foi bem interessante. E aí, assim, eram coisas engraçadas.
Aí faziam aquelas campanhas das empresas, por exemplo, Brandini. A Brandini fazia para quem chegasse e falasse, representando ali a comunidade e tal, ganhava um fardo, um pacote grande de macarrão. É porque antes existiam algumas empresas que elas eram assim. As tradicionais, né? E a gente pode citar porque nem existe, né? Casa do Colegial, Isso, Chinelão. Que massa. E aí, por aí, na Casa do Colegial. Se no Recife tem, na Casa do Colegial então, também assim, tem. A gente não tem essa diversidade, não, né? Não. Café Alfa. MC. Isso, né? outro dia. Eram segmentados e eram sempre eles, né? Com certeza, era um tempo diferenciado. Casas Guidos. Na época tinha Casas Pernambucana aqui em Maceió. Lobras é interessante. A Lobras foi a primeira loja que eu entrei que tinha escada rolante. Você imagina o Matuto subindo escada rolante a primeira vez? Era engraçado demais. Eu ficava indo, Tom, porque só tinha escada rolante subindo. Aí eu subia e descia, porque era uma coisa maravilhosa. Hoje ele tem escada rolante até mais horas. Vocês estão vendo? Eu não sou tão antigo assim não, mas eu lembro de algumas lojas antigas, era a brasileira. A loja brasileira. Tinha a Mão Aberta, um negócio assim, Mão Aberta. Passou por aí. Novinho, viu? Mais novo, Vocês estão vendo por que eu vim aqui? Esse cidadão, a gente tinha que saber essa história. E saber o porquê desse destravo. De repente, uma pessoa que não tem nada a ver com a comunicação. E, de repente, esse sucesso, esse destravo. Então, todo mundo tem que saber dessa história maravilhosa. Rapaz. Lá, quando a gente estava começando, eu anotei aqui, você falando muito, que você foi batizado na Igreja Católica e depois seu pai passou para a Assembleia de Deus e você, né? A gente sabe, né? Que normalmente os pastores, eles têm mais esse ímpeto vocal. E eu noto que grandes líderes, pelo menos eu leio muito, né? Muitos líderes, eles tiveram essa experiência com a igreja, eu digo evangélica, de uma forma geral, de uma, né? Como sim. Hoje você é um líder, sim. Você pode até não se achar, você pode até não querer o título, mas você é um líder, você é uma liderança. Você acredita que o fato de você também ter passado por essa experiência lá atrás, na igreja evangélica, também lhe deu essa maturidade? Zélia, não tenho a menor dúvida. Eu amei a sua pergunta. Ela é uma pergunta que tem um peso para mim, para minha vida muito grande. Não tenho dúvida, é óbvio, eu hoje tenho uma mente extremamente aberta, a gente respeita e convive com todos os credos, né? O mundo é multicultural, né? A gente sabe disso, e a gente respeita. Agora, eu realmente tive eu tenho um legado muito forte vindo desse berço, né? Quando meu pai começou a frequentar a igreja, que eu comecei a seguir, e aí eu tive alguns despertar, algumas experiências. A escola dominical para mim foi uma maior escola, a maior faculdade que eu pude cursar, que eu pude passar, onde eu aprendi muito e eu precisei também ensinar. Segui esse caminho, na verdade, há quem na época já dissesse que eu seria pastor, né? Muitas apostas foram feitas. Eu fui líder da mocidade muito tempo, trabalhei ao lado realmente da liderança da igreja, sempre ali aprendendo, ensinando, sempre gostei de cantar, embora não cante bem, assim. Então vamos pular essa parte, mas eu gostava ali de participar dos encontros de jovens, aqueles movimentos. Aquilo me capacitou muito para o mundo dos negócios também, onde eu pude me preparar, até emocionalmente, né, com aqueles exemplos e tudo. E eu segui, ainda hoje eu sigo, ainda hoje eu procuro manter essa experiência com Deus, no formato, digamos que diferente, quando você fala de quem realmente está numa vida extremamente atuante. Mas respondendo a sua pergunta, isso realmente me deu um cabedal, assim, uma capacidade até de liderança. Você vai ver aí na minha história que eu passei simplesmente 25 anos numa empresa, né? Eu entrei numa empresa com 15 anos, e eu saí com 40, exatamente 40. Eu sei, porque eu vou falar, gente, nós trabalhamos juntos nessa empresa que ele trabalhou. Isso. Eu também trabalhei, fiz assessoria de comunicação lá, e a pessoa que mais me ajudava
era esta criatura que vos fala. Então, é por isso que é o comunicador nato. Ele podia não ter título, ele podia não ser jornalista, radialista, publicitário, nada. Mas era uma mão na roda. Era a pessoa que a gente recorria, que ajudava, me ajuda aí a pegar essa notícia, essa informação, me dá os detalhes. Então, assim... É verdade, Zé. Tá no seu sangue foi marcante. Mesmo. Foi marcante. Foi marcante. E só voltando um pouquinho, né? Que você está falando dessa empresa, né? E lá mesmo eu soube que quando você entrou lá, você não entrou assim. Digamos, tá. Entrou como doutor. Digamos assim, essa história, né? Do doutor, você entrou no início, né? Lá no comecinho da carreira, né? Eu costumo dizer uma frase que ela aparenta ser brincadeira, sempre que eu conto, né? E algumas pessoas já estão até... enjoadas de ouvir, porque eu já contei tanto e toda vez que eu conto eu acho bom. A Aldinha já deve ter ouvido. Eu tô com uma plateia aqui hoje, eu tô com minha sobrinha aqui, a Aldaísa, tá prestigiando aqui, representando toda a família, por parte de mãe, por parte de pai e tal. Já foi convidada aí e tá aqui. Já temos até auditório aqui. Até auditório. Mas, eu costumo dizer uma brincadeira que ela tem um total fundo de verdade. Eu entrei na empresa com 15 anos e todo mundo mandava em mim, inclusive o office boy. Aí é de matar, né? Eu era o auxiliar do auxiliar. Só para você entender, para vocês entenderem. Mas isso eu recordo e falo com muita alegria, claro. Assim, porque foi uma conquista. Só foi aprendizado. Caramba, velho, foi um aprendizado muito grande. Então, esse começo, assim, eu não digo nem sofrido, acho que a palavra nem seria essa, mas é um momento, assim, marcante, de começo mesmo, de ralação. Então, quando eu entrei nessa empresa, que eu tenho um carinho enorme por essa empresa, ela faz parte da minha história, é inegável isso. As pessoas com quem convivi, que foram muitos, imagine 25 anos, não é 25 dias. Com certeza. Então, realmente, eu entrei com essa pegada, né, do auxiliar, todo mundo mandava em mim, inclusive o office boy, mas não demorou pra gente desapontar, e aí, com toda humildade, eu digo, assim, eu entrei com 15, com 17, 18 eu já era o chefe do setor, na época era o encarregado do setor pessoal. Aos 24, eu ascendi ao cargo de gerente administrativo, assumindo ainda assim os recursos humanos, é uma área que eu sempre me identifiquei. Eu amo lidar com pessoas. Porque a comunicação também é lidar com gente. Isso. Incrível. Olha, se você pegar qualquer empresa, 100% dos clientes é gente, ser humano, pessoas. Exatamente. 100% dos fornecedores, você pode ter um CNPJ por trás, mas tem gente por trás. Sim. Os empregados, quem toca a empresa é a gente. Então, por mais que se evolua tudo no mundo, qualquer tecnologia, mas gente é gente, pessoas são pessoas. E eu sempre amei isso aí. Então, eu fui do RH, eu migrei da minha infância nessa pegada aí de igreja e tal, e fui para a empresa, então fui lidar com gente. Então, eu fui para o RH. Era aquela pessoa que dava a boa notícia e a má notícia. Eu dava a boas-vindas ao contratar, e dava a má notícia, se é que é má, na hora que eu tinha que dizer que estava desligado. Na época tinha até aquela pegada da gente chamar na sexta-feira de tarde para demitir. Hoje melhorou, né? Mas na época era meio sangrento, assim. Muita gente, quando eu dizia assim, por favor, dá um pulinho aqui na minha sala. Na sexta-feira... Parecia coisa de confessionário. Não, e sexta-feira era triste. Nem sempre era para demitir. Às vezes era outra coisa qualquer, mas a pessoa já vinha com medo. Isso. Então, foi uma experiência. E ali foi uma trajetória, e aí eu quero registrar aqui que um dos momentos bons de aprendizado, de crescimento, foi numa fase de crescimento que a empresa passou e ela precisou contratar uma assessora de comunicação. Uma pessoa que cuidasse da comunicação da empresa. E aí chega Zélia Cavalcante, que pra mim, velho, foi uma coisa assim incrível, porque eu conhecia Zélia na TV. Aquela pessoa que dava boa noite, né, a TV e tal. Aí daqui a pouco chega pessoalmente, eu digo, opa, não é possível, realmente eu tô assim. E foi uma grata surpresa, foi um momento marcante, porque a gente passou a conviver, e aí eu pude... Você passou a me ajudar. Isso. A leveza com que você conduz, né, na época, principalmente, você estava, né, fazendo telejornal, mas uma pessoa extremamente simples, que eu achava que você ia ser metidona e tal, mas imagine, engano total, viu? Gente boa, tranquila, humana, vai lá fazer o trabalho sem arrudeia, sem frescura, sem nada. E eu digo, caramba, daqui a pouco eu estava realmente virando um assistente de jornalismo. E trocava muitas figurinhas. Jornalzinho, o jornal da empresa. Então, assim,
foi uma coisa excepcional para mim, um aprendizado. E ali realmente eu pude chegar perto do que eu um dia sonhei. Que era você ali, a gente trocava as ideias, fazia aquela pauta do jornalzinho, a edição, né? Fazia as matérias, pegava os acontecimentos que tinham acontecido no negócio, no empreendimento, os projetos futuros, planejamento estratégico, que era o que eu já lidava, e a gente fazia juntos. Então aquilo ali foi um aprendizado, Zélia. E eu só tenho a lhe agradecer. Tempo depois, e aprove Deus, olha para aí. Se alguém, como eu falei aqui no começo, se alguém dissesse assim, um dia tu vai sentar num negócio que pareça com a rádio, que tenha microfone, e que você possa falar para milhares de pessoas. E olha que a gente tá falando para milhares de pessoas, viu? Com certeza. Nós já passamos quase mais de 500 mil de visualizações, quando soma YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, todas as plataformas, passamos de mais de 500 mil de visualizações do nosso projeto como todo. E se alguém perguntasse, olha, um dia tu vai sentar numa bancada junto com Zélia Cavalcante, aquela apresentadora lá do telejornal conhecida, eu ia dizer, eu não tem nem como assim. Pra falar dessa vida de sucesso. Caramba, velho, caramba. Maravilhosa. Isso é de tirar o fôlego mesmo, sabe, Zélia? Não tira não o fôlego. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve que virar muitas chaves. Uma chavezinha aqui, tá. Não é por nada que essa chave tá por aqui, né, gente? Você virou muitas chaves na sua vida. Na infância, qual foi a grande chave que você virou? Zélia, uma delas, como eu estava te falando, né, foi essa superação de você se encontrar na vida. Eu acho que, como todo ser humano, tem aquela crise existencial, você está naquela fase de infância para adolescência, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer. Perdido o ano. Aí eu perdendo o ano foi uma coisa muito forte, né? Foi impactante, mas graças a Deus, essa eu diria que foi uma grande chave, porque assim, ao contrário do que eu imaginei, de que eu era burro, essa é a verdade, a palavra mais, assim, não é nem boa de ouvir, mas é dura, mas é verdade. Eu passei noites pensando de que assim, caramba, eu acho que eu não vou dar certo. Acho que assim, como é que vai ser? Mas ao contrário do que isso passou pela minha mente, aconteceu. Eu, na verdade, no colégio que eu fui estudar, eu comecei a me destacar. Graças a Deus, eu repeti a 6ª série com a nota média altíssima. Aí fui para a 7ª e fui para a 8ª, assim, numa condição diferenciada. Eu lembro, Zélia, que o colégio era um colégio público, mas ele tinha uma pegada muito de colégio, até particular. Um colégio muito bom. Muito bom. Professora, não sei se ela ainda está nesse plano terreno, mas a diretora lá, a dona Tereza Medeiros, ela era uma excelente. Alguns professores marcaram a minha vida lá, a professora Bárbara de Biologia, o professor Renato de Matemática, pronto, era o meu calcanhar de Aquiles. E eu dei de cara com o professor, que ele era bem punk mesmo assim, tal, mas agora eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu tenho que passar. Sabe aquela coisa de honra? De garra, assim. Eu travei, eu disse, não, sangue nos olhos. Digo, agora eu passo. E aí, eu só tinha isso pra fazer, porque como eu não sou herdeiro, né? Eu não sou herdeiro de fortunas, eu só tinha uma saída. Eu estudava para ser, como a gente costuma dizer, né? Num jargão, assim, bem popular, ser alguém na vida, né? Que eu disse pro meu filho outro dia, ser alguém na vida. Como assim, pai? Ser alguém na vida? Ser alguém, meu filho, você tem que ser alguém. Não combina mais. Não combina mais essa frase, mas na época era muito usada, né? Assim, muito... você tem que ser alguém na vida, estudo. Então, na época. Diploma, o diploma e tal. Então, eu queria ser alguém na vida, e como ser alguém na vida? Se eu precisava estudar muito, e aí foi o que eu fiz. Eu estudei pra caramba pra poder subverter essa realidade minha, e aí eu passei. E aí eu fui líder da classe na 6ª série, me destaquei, aí fui para a 7ª. E na época é interessante que eu tinha algumas pessoas que se destacavam em sala de aula. Então tinha, por exemplo, um amigo lá, que era o Silvano, lembro como hoje o nome dele, que era um crânio. Era aquele cara que ele era o número 1, o CDF que chamam, né? E que ele só tirava no mínimo 9,5. A nota dele era sempre 10. Tinha outro cara de muito destaque, que era o Fernando, que era o filho de um cara muito forte aqui no estado, que era o Fernando Teodomiro, que foi secretário de segurança, tá? Uma pessoa bem reconhecida aí na linha das autoridades, era o Fernando. E esse cara, eu considerava o segundo melhor aluno, porque as médias eram... E eu era o terceiro.
E aí eu digo isso porque a gente consolidou esse número. Porque na época teve uma prova, uma prova que ninguém passou nessa prova, só passou nós 3. E Silvano com 10, Fernando, que era o filho do Fernando Teodomiro, Fernando com 9,5 e eu com 9. Então meio que eu me classifiquei, eu disse, pô, sou o terceiro colocado. Aí detalhe, aí pasmem vocês, pasmem Zélia. Era o terceiro, beleza. Agora na hora de apresentar os trabalhos, na hora de ir lá pra frente, na hora de falar, aí eu superava. E Silvano, inclusive, que era um crânio, eu soube depois que ele é um engenheiro, um cara de destaque aí, em conta então, ele era um cara muito da razão, muito. Na hora de apresentar o trabalho, aí ruborizava. E assim, olha que eu não tô aqui me gabando, achando que eu era o melhor, mas na verdade eu me destacava como na hora de apresentar os trabalhos. Porque era aflorava a comunicação vinha, aflorava. Então assim, eu facilmente era reconhecido. Quando terminou a colação de grau, que foi um negócio marcante, eu fui o orador da turma do ginásio. Depois no segundo grau terminou, fui pro Liceu Alagoano. Terminou quando a gente foi formar também, eu fui o orador da turma. Na faculdade eu fui o orador da turma e de forma tudo muito natural. Na faculdade foi até interessante. Eu estava viajando quando a comissão organizadora da festa se reuniu para definir os papéis e quanto seria, onde seria, como seria. E quando eu volto de viagem, estava tudo já mais ou menos resolvido e disseram, o orador da turma é você. Eu disse, como? Se eu nem falou comigo. Não, foi unanimidade. Então, aquilo me dava um certo acalento. Com certeza. A responsabilidade também muito grande, mas aquilo me dava um acalento de que, caramba, se eu não sou essa coisa toda em matemática, mas pelo menos para comunicar, a gente realmente sobressaiu. Então, eu digo que o meu destrave maior na infância foi aí. E o da adolescência? A chavezinha da adolescência. Isso, a chavezinha da adolescência. Superou o quê? Superei o sentimento, o complexo de inferioridade. Só? Lembra de nada mais? Rapaz, eu tive uma superação bem engraçada. Essa eu geralmente eu conto. Eu tô provocando. É provocação mesmo. Zélia, eu não vou nem dar spoiler pra ninguém aqui. Deixa eu ver se ele conta. Não, essa é engraçada, né? Eu queria não foi possível, Renata, minha esposa, tá aqui, e até meus filhos também. Mas essa história eu conto, já contei algumas vezes, e é interessante, porque tem coisas que vêm do imaginário, né, da nossa infância. Eu acredito que todo mundo que está me ouvindo, todo mundo tem uma historinha na sua infância, na virada da chave e tal. Coisas que marcaram e que às vezes só é interessante para a própria pessoa. Mas é forte. E então, assim, quando eu tinha meus 10 anos, 11 anos, aí eu tive uma paquerinha, que era o que chamam hoje de amor platônico, né? Diferente dos dias de hoje, né? Aquela coisa que você olha, você acha interessante e tal. Uhum. E essa pessoa era tão engraçado que eu me encantei. E na época estava passando uma novela chamada Final Feliz, que o fundo musical era de Rita Lee, no escurinho do cinema. Quem olhar lá, o ano de 83. No escurinho do cinema. Isso mesmo. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. É isso mesmo. Pronto, era essa pegada. Olha, peraí, aí você tá mexendo, aí você tá... Então, naquela época eu tava passando essa novela, eu lembro claramente, Zélia, porque os personagens, por exemplo, era José Wilker, que se destacou no mundo do cinema, né? José Wilker, Estênio Garcia, e quem olhar lá vai descobrir isso aí, e Natália do Vale. Então eram os personagens principais, aquela história lá do Mestre Antônio. Eu lembro dos personagens, então aquele era muito forte no imaginário. Imagino que eu estava ali começando a minha vida, e eu tinha essa paquerinha, rapaz, e eu não queria nem dizer o nome dela, porque de repente vai que busca, mas tá claro para mim, eu tenho isso fortemente, né? Uhum. E ela Vamos na dizer época... que foi a Joaquina. Pronto, boa. É um nome diferente, né? Joaquina. As Joaquinas que estiverem nos ouvindo aí, de repente, vão querer pesquisar, mas tudo bem. A Joaquina, eu tinha uma paixão, porque aqui pra nós, viu, Zé? Ela era tão bonitinha. Era aquela... E aquele meu imaginário, caramba. E eu associava a novela à Joaquina. A Joaquina era a sua personagem. Era a minha personagem. Ela lembrava a Natália do Vale. E ainda hoje, assim, eu admiro, né? Ela não tá mais em cena, assim, de forma ativa mesmo, mas ela, na época, era sempre foi uma grande atriz. Foi uma grande atriz, muito bonita também. Oxi. Então, e aí eu associava e ficava com aquele negócio.
E aí eu me aproximei da Joaquina, né? E fiquei por ali rondando, com muita vergonha naquela época. Tudo era vergonhoso, tudo é medo, né? Sabe o que? E Joaquina me deu uma foto 3x4, preto e branco. E eu levei para casa e eu não tinha onde guardar. E eu passei a noite sem dormir, com medo que mamãe visse. E no dia seguinte levei de volta a foto 3x4, preto e branco, e devolvi a Joaquina. Aquilo foi uma afronta para ela, porque ela também gostava, ela achava o Jaelson mais ou menos, né? Tu imagina, eu não sei onde é que ela tava com a cabeça para eu magro e sério dessa... Então, e aí eu acho que ela se desencantou, não sei, e eu realmente, e sabe aquela coisa que... E aí tinha um camarada, rapaz, que hoje ainda eu brinco, eu digo brincando, óbvio, mas naquela ocasião, para aquela realidade, foi muito forte. E aí tinha Cícero, que fazia parte da turma, e Cícero se encantou e passou na minha frente, minha filha. E sabem que deu? Eu acho que não dei motivo, eu dei motivo para isso, não sei, só sei que lembro fortemente, Zélia, de uma tarde de inverno, em 83, quando, na época, a gente estudava no Grupo Escolar Guilhermino de Oliveira, e Cícero tinha uma Monarch vermelha, aquelas bicicletas que tinha uma garupa e tal, e depois de Joaquina ficar meio triste comigo, ela foi embora quando largou naquela Monarch vermelha. Na garupa de Cícero. Na garupa de Cícero. Você perdeu por uma Monarch vermelha. Foi. Rapaz, Você teve alguma Monarch na sua vida? Não. Comprou alguma? Não. Monarch não. Ainda hoje eu sou puto com Monarch, assim, ó. Interessante, que coisas que marcam, né? E deixa a gente... E isso toda a vida eu fiquei puto com a Monarch. O que tem a ver, né? Coitada da Monarch. Mas fiquei. Tom, tu acredita que até hoje eu sou puto com a Monarch? Aí a Calói, parabéns pra Calói, viu? Toda a vida, isso agora é Calói. Mas interessante, que ficou forte mesmo. Uma tarde chuvosa, Joaquina indo embora, né? Joaquina é nome fictício, o nome dela é bonito, viu, gente? Pelo amor de Deus. Quer dizer, não é nem tão bonito assim, pelo menos dizem, né? Mas é forte. E aí ela indo embora, Zélia, a Monarch vermelha, aquilo pra mim foi... Que cena de novela, Que cena de novela. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu fazia datilografia numa escola que tinha lá no bairro, chamada Escola Santa Rosa. Imagina, eu me achava naquela época, sabe aquela coisa da criança que... hoje era tipo assim, eu ganhei uma máquina de datilografia de meu pai aos 11 anos, que é uma sumidade, é uma coisa que marcou minha vida. E eu fui fazer essa aula, eu lembro dessa noite que eu fui fazer aula, depois de ter assistido essa cena horrível, dela ter ido embora na garupa de uma Monarch com Cícero. Aquilo foi muito ruim para minha mente. E eu fui para a aula, e eu lembro que eu quase não fiz a aula direito. A SD, você lembra muito bem, né? Eu também fiz. Né? A SD fazia aquele negócio e tal, e eu fui um exímio datilógrafo. Só que eu tava desanimado. Eu tava sem gás. Sabe aquele dia que eu digo assim, caramba, esse é o dia que não devia ter existido na minha vida. Isso foi forte, né? Eu fiquei um tempão assim com aquele negócio, tanto que eu saí do Guilhermino de Oliveira. Foi uma das coisas que eu também fiquei triste. Logicamente que eu não tomei decisões, eu não tinha idade para tomar decisões, mas eu provoquei que fosse tomada. E meu pai me tirou de lá e eu fui para a escola Santa Teresa d'Ávila, que aí virei a página. E aí a vida que segue. Virou, foi a chave. Virei a página e essa história ainda hoje. Gelson, falando voltando da Joaquina, né? Da Joaquina. Inclusive, hoje é dia do corno. Aí é fogo. Diga aí, isso é porque é meu amigo, viu? Isso não dá certo, não. Onde foi que você viu esse dia? Não existe, Tom. Esse dia 25 tá aqui, ó. É nada. Postando aqui. Caramba, então é muita coincidência. Oh, por favor. Mas eu fui um quase, viu, Zé? Foi de propósito não foi? Não. Existe esse dia, é marcante, mas eu fui Reginaldo quase. Rossi é o padroeiro, eu acho, né? Mas foi marcante, a gente brinca assim, e logicamente que eu levo hoje um tom de brincadeira, a gente tá tomando vinho, tá conversando, a gente conta, mas todos esses detalhes foram reais, Zélia. Se eles não fossem tão fortes, você não lembraria de tantos detalhes. É por isso que, assim, é verdade. Foi tudo muito forte para você. Foi forte, então, foi. Marcou. Realmente marcou bem marcado, como se diz a história, né? Lógico, é uma coisa platônica, a gente brinca. Outro dia, pra você ter ideia, eu tava tomando um vinho com um amigo, né? Alguns amigos lá em casa, gente boa demais, e aí daqui a pouco, eu contei essa história,
E realmente eu lembrei de cada detalhe, aquela coisa assim, e aí eu pude falar nomes e tudo mais e tal. E esse amigo ficou tão preocupado que ele vai investigar até. Interessante. E ele depois conversou comigo, preocupado, rapaz, aquele negócio. Só que óbvio, né? Hoje vou fazer aí uma idade magnífica, 5.0, e eu tenho isso superado, mas foi forte. Imagine que isso faz o quê? 39 anos, né? Faz alguns dias, mas foi forte, foi engraçado, eu recordo isso aí, mas aí lá na frente, obviamente, que isso serviu de, sei lá, reflexão, superação. Eu superei, eu brinco muito hoje. Eu tenho, inclusive, um tio que o nome dele é Cícero, e eu brinco até com meu tio também. Tio Cícero, eu não gosto desse nome, não. Eu fiquei com raiva de Monarca, eu fiquei com o nome de Cícero. Assim, a novela, quando eu escuto, de vez em quando eu coloco no YouTube, pode colocar lá assim, Final Feliz. 1983, está lá os relatos e tal, e tem vários parte dos capítulos que marcam aquela época, e foi muito interessante, mas Zélia, superei. Passou. Superei. Um negócio bacana, interessante. Eu que acho engraçado a história é a Monarca, no momento eu acho engraçado é a história, você perdeu pra Monarca. Perdi pra Monarca, ainda hoje eu tenho raiva dessa infeliz da Monarca. E detalhe, viu, vermelha, se for a Monarca de outra cor, eu não lembro muito não. Mas a Monarca vermelha é forte, porque ficou aquela cena no final de uma tarde, a gente pegava de 1h da tarde e largava de 5. E nesse dia eu lembro que era um inverno que realmente estava, como chamavam na época, chuviscando. E naquele chuvisco lá vai ela, numa Monarca vermelha com Cícero. Isso pra mim foi deprimente. Você perdeu, né? Sim. Joaquina, né? Que a gente tá chamando Lógico, Joaquina. lógico. Mas aí você teve muitos outros ganhos na vida e você também casou muito cedo, né? Para a época, você também casou muito cedo. Casei muito cedo. Tudo foi precoce, assim, na sua vida? Eu diria que sim, Zélia. Em algumas coisas eu fui, sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Isso eu falo, e à época isso era normal. Hoje, lógico, nós temos um regramento e que, graças a Deus, existe. Meu filho, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Minha filha tem 28 anos, a doutora Flan. É uma pessoa que tem uma mente diferenciada, e um filho de 25 e um filho de 12. Então imagine que o mundo é outro, né? Então assim, a gente trata, espera cada um a sua fase, cada pessoa. Mas naquela época, e assim, eu já nasci com essa vontade. Eu ainda na escola, começando, eu disse, meu pai, eu quero negociar. Aí meu pai comprou tabuada, caligrafia e caderno, borracha e lápis. Eu vender na escola. Na hora do recreio, eu fazia uma banquinha e abri meu negócio. Foi o meu primeiro empreendimento. E aí eu faturava. Meu pai foi na época na Casa Vieira. Casa Vieira era o grande centro comercial aqui. E fez essa compra e abri minha primeira empresa na escola, ainda no primário, vendendo caderno, borracha, lápis. Tu imagina? É lógico que eu quebrei o negócio, Vendeu confeito também, não? Nessa ocasião, não. Eu era muito colegial mesmo. Eu queria fazer uma réplica da Casa do Colegial, em loco. Em loco. Então, terminava o recreio, aí eu armava a minha banca, forrava tudinho ali e ficava esperando a galera vir comprar lápis, aquelas lapisinhas que eram aquelas borrachas que eram lado azul, lado vermelho, né? Tabuada, que sim existia na época, era a caligrafia, e uns cadernos que tinha até uma capa com peixinho, ainda lembro como hoje. Caderno, tabuada, borracha, lápis, caligrafia. Então o meu comércio era esse. E aí eu fazia isso na hora do recreio. E aí eu faturava, meu pai comprava novamente e eu voltava a vender. Isso pra mim era um orgulho. Eu me sentia assim, sabe aquele negócio de ser o cara que tô aqui vendendo meus negócios? Foi meu primeiro empreendimento. Depois eu ajudei muito um tio meu. Eu tinha um tio, um irmão, chamado Moacir Ribeiro. Meu tio era um visionário, ele era comerciante. Um cara simplão, mas de um coração maravilhoso, ele me adorava. Morou uma época na casa do meu pai, então eu não tenho irmão homens. Eu tenho 2 irmãs. Vai aqui meu beijo para Jailza e Jusilene, que são as pessoas do meu coração que me apoiam em toda circunstância. Eu não tinha irmão porque minha mãe teve 4 filhos, o meu outro irmão, Jackson, ele logo cedo partiu para a glória, né? Eu brinco assim que ele não quis ficar comigo, né? Ele foi para outro plano. E minha mãe sofreu muito. Aí depois veio minhas 2 irmãs. E aí eu fui criado homem sozinho. Então, assim, eu brincava muito com minhas irmãs. Filho único, dono do pedaço. Dono do pedaço. Primeiro neto, olha só. O primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro, assim, então, meio que eu era... Será que essa pessoa... Fui mal acostumado, me botaram em mau costume.
Mas foi muito bom. E aí esse tio meu, ele meio que se constituiu meu irmão. Era um tio-irmão que ele me adorava, me aconselhava, me dava bronca. Eu, na minha adolescência, ele foi um cara que foi muito conselheiro. Ele, inclusive, não está aqui mais. Ele teve uma parada cardíaca e foi embora. Está no outro plano, mas ele foi um marco na minha vida. E esse meu tio negociava no mercado da produção e eu sempre, Zélia, gostei de trabalhar. É incrível. Nunca pediram para eu trabalhar assim. Eu tive uma fase que eu tive que repensar isso e meio que modular essa velocidade para também viver. Né? Porque senão você fica... lógico, você tem que trabalhar, mas a vida não é feita só de trabalho. Você tem que equilibrar isso. E aí eu comecei a ajudar meu tio. Então, assim, para resumir, porque a minha história, ela realmente é pautada de muitos momentos, assim, eu comecei por conta própria, ajudando meu pai. Então, eu nem sabia, mas chegava lá, meu pai tomava conta do estacionamento, e eu chegava lá e dizia assim, quer quanto para eu lavar seu carro? Eu olhava assim pro menino e dizia assim, esse menino sabe fazer isso. Na verdade, nem lavava direito, eu meio que fazia de conta, mas já ganhava meu dinheirinho. Então, assim, faturar é uma coisa que eu sempre busquei. Então, a receita desde menino na banca da escola, conheci meu tio lá vendendo frutas, fiz questão disso aí. É uma coisa que não me causa dor ao lembrar que comecei a trabalhar cedo. Pelo contrário, me causa orgulho e satisfação. Com certeza. Trabalhei com meu tio. Aí, na época, no bairro que eu morava, tinha uma mulher lá que tinha um mercadinho que era o mercado nobre do bairro. Era o mercadinho São Sebastião. Todo surtido, bem surtido. E eu fui ajudar a Dona Zefinha. Dona Zefinha, que ainda hoje está viva, é uma pessoa do coração. Um dia a gente tive com ela recentemente e tal, e ela sabe aquela pessoa que ficou no coração porque ela gostava do meu trabalho, gostava de mim. Então ali eu aprendi também, isso tudo antes dos 15, antes de eu entrar nessa empresa que eu passei 25 anos. Então foi uma pauta, sabe? E eu fui superando, aí eu sempre trabalhando, estudando. Eu sempre gostei dessa pegada. Ouvindo rádio. Aí sim, sempre ouvindo rádio. No rádio não saía. É por isso que eu tô falando. Você conta, mas assim, sempre, minha gente, sempre ouvindo rádio. O sonho tava ali, ó. Tava ali. Foi muito forte. E você lembra até, na época que você trabalhou, passou uma época nessa empresa que nós trabalhamos 25 anos, que mesmo ali, durante esse tempo todo, havia uma ebulição enorme de atividades minhas, de rodízio em áreas. Eu estava num setor, estava no outro setor. Essa empresa, tive a oportunidade de acompanhar todo o crescimento dela. Inclusive, crescer juntos. Cresci bastante. Porque aquele menino que entrou lá, que era auxiliar do auxiliar, todo mundo mandava em mim, inclusive o office boy, teve a oportunidade de chegar ao CEO, né, assim, ao cargo máximo, obviamente que tinha o presidente e o vice-presidente, o diretor comercial, que era ligado ao clã, né, à família, e eu, em matéria de contratado, eu era o número 1. Né, cheguei a ser mas por conta de quê? De muito trabalho, de estar presente aqui, de estar presente ali. Nada de graça. Nada de graça. Na verdade. A gente não chega onde chegou, isso seja quem for, não é mérito meu, por acaso. Exatamente. Né? Ter você aqui, por exemplo, perto da gente, aqui no nosso estúdio, aqui nessa posição, não é por acaso, é fruto da nossa história, da sua história também, né? De ter participado de uma fase da nossa vida, de conhecer o nosso trabalho, de tudo mais. E ter sido um reencontro rápido, assim, sempre acompanhei o Gelson, mesmo de longe, porque depois disso tudo, Gelson ainda teve passagens pelo poder público, e claro que quando a pessoa passa pelo poder público... História. Na verdade, quando você vai para o poder público, um cargo... Né, sim. Naturalmente você aparece muitas entrevistas, e eu olhava, o Gelson, quando ele está ali, bacana, sempre vibrando muito. Depois nos encontramos, eu sempre admirando assim, a velocidade dos trabalhos que você executavam, uma época da sua vida lá em Arapiraca. Sim, né? Sim, também. Tô lembrando de você... tudo. Então, isso é uma memória, viu, Aldinho? Não tanto. Eu tô no vitamina B12. Mas, enfim, eu tô afim da vitamina dessa também. Mas enfim, várias fases da vida e várias fases marcantes. Sim. Eu digo sempre, todas as fases, assim, sempre a comunicação estava do seu lado, assim. Com certeza, né? Com certeza. Sempre, assim, nesse paralelo, porque em todas essas atividades que você exerceu,
sempre tinha o lado da comunicação. E quando você foi para essa fase, digamos, do poder público, sim, ela se aproximou mais ainda de você. Ah, tá. Não é? Sem você dúvida, tá entendendo sem onde dúvida. eu quero chegar? É. Você executava suas funções públicas, como secretário que você foi e outras mais. Mas, assim, o fato de você estar muito ligado ao pessoal da comunicação, sim, entendeu? Com certeza. Então, isso, aí eu acho que você também se satisfazia com isso. Verdade. Pelo menos o subconsciente ele levava a isso. Com certeza. Então, dessa época, você também ficou feliz? Você se sentia feliz? Sim, sim. Vou falar um pouco sobre essa época, Zélia, e é oportuna a sua pergunta, né, essa lembrança, e tudo fruto de todo esse histórico nosso, né? Só voltando um pouquinho, coisas que marcaram a minha vida. Como você falou antes, eu casei cedo, né? Eu tive um primeiro casamento que durou 14 anos e eu fui pai com 21 anos. E foi um momento ímpar quando a minha filha nasceu. A minha filha, que é uma maravilha na minha vida. Eu tenho uma filha, que foi a primeira, a primogênita, a Flamínea. E eu lembro como hoje, que foi um dia também muito forte, né? Imagina, eu novinho. Eu vivi sempre tudo com muita intensidade. Até é comum as pessoas mandarem eu ter calma, né? Desacelera. Calma, Jaelson, desacelera, porque sabe aquela coisa acelerada? E eu gosto, às vezes na hora eu fico meio assim, mas eu entendo e gosto quando eu escuto alguém dizer assim, tenha calma, Jaelson, tenha calma, né? Então, aí naquela ocasião, fui pai de Flamínea, minha primeira filha, depois veio o meu segundo filho, Martim, que é uma maravilha, é um cara assim... diferenciado, que está inclusive fora aqui do Brasil, está estudando fora, faz medicina. E Martim, eu coloquei até o nome dele em homenagem a Martim Lutero, Martin Luther King, e é o nosso Martim, que é um cara fantástico. Eu digo que é a versão muito melhor do que a do pai. A gente sempre diz isso. Filhos, né? E ele é um cara, manda um beijo para ele, manda um beijo para minha filha. Então, passou essa trajetória aí, foi marcante. E aí depois eu casei novamente com Renata Gomes, que hoje é a gente chama de... Tem vários nomes. É a minha co-host. É a cara metade. Lindo, a co-host. Então ela realmente foi um momento novo na minha vida e dei outra virada de chave. Imagino que essa chave ela veio para ficar, assim, porque foram coisas acontecendo. Essa chave tem muito significado na sua vida. Tem, né, Tom? Eu estou dizendo que ele participou da execução aqui, assim, a chave é uma coisa que é muito forte, Zélia, na minha vida. É a coisa que abre, né? E se você for para Apocalipse, quando... Fecha. Isso. Mas é mais abre. Importante quando abre. Quando abre. Não, porque na vida, se você for olhar direitinho, você tem momentos em que você precisa que a chave ela seja usada para fechar e ela seja usada para abrir. É óbvio, ela está sempre destravando ali. E algumas coisas da nossa vida, ela precisa ser fechada. Passou, virou a página, foi bom enquanto durou. Passou. Então a chave para mim serviu para isso. E aí a chave também vem para abrir, né? No caso aí, eu encontrei Renata, que foi uma bênção muito grande. E aí já veio o meu terceiro, que é o Matheus. Matheus, que é uma benção. Hoje é meu personal digital, né? É o cara que... porque Matheus já está na era tecnológica. Total. Né? Tu imagina? A gente, né? Assim, então, que vem... enfim, e aí tem Matheus, que marcou minha vida. Então são pontos marcantes mesmo. E que me deu, né? Que deu sustentação a outras coisas. Inclusive esse momento que estou vivendo. Eu acho que tudo... é a base, o que você viveu, o que a gente viveu, seja o que for, eu acho que ela pode servir, e aí feliz de quem utiliza isso para o bem, né? Porque nessa trajetória toda teve muitos erros, muitos acertos, muitos altos e baixos, normal. Só que o que é que eu quero usar? Eu quero usar o que serve, né? É o momento atual, a vida vai passando, a gente está relembrando aqui de forma muito alegre, assim, muito feliz. É óbvio que tive vários momentos triste também, difíceis e tal, mas foi, né? Vamos embora. Então, chegou passado aí a minha história, né? Até os 15, com várias aventuras, né? Passada a minha história nessa empresa, que passei 25 anos, fiz de tudo, inclusive fui operador de telex, muita gente que está aí não sabe nem o que é telex, mas eu vi, não é? Alguém já viu lá aquela máquina grande. Fui de tudo, né? Participei daqueles momentos da virada de chave, né? Da tecnologia chegando, o crescimento da tecnologia,
vários velocidade que... Eu sempre fui curioso, acompanhei. Então, assim, para mim tá claro, os dias marcantes do país, como a morte de Tancredo Neves, aquele dia me vem à memória que eu vivenciei. Eu sempre gostei do rádio, da notícia, então eu curti aquilo. Né? Quando o Teotônio Vilela foi enterrado no Parque das Flores, a Fafá de Belém cantando, aquilo ali eu tava lá também. Momentos marcantes. Na política, vários momentos em que, né, aconteceram no país. A vinda do Papa aqui para Maceió foi um momento que marcou aquela... Eu estava lá também, naquela chegada, eu sempre gostei dos movimentos. Mas eu gostei dos movimentos de forma muito positiva. Eu nunca fiz movimento para estar assim, em guerrilha. E respeito quem faça. Mas assim, eu participava da emoção do momento. E aí me chega a oportunidade, né? Me chega a oportunidade de... Chegou uma pessoa aqui, ela vem. Ela vem? Que bom, que bom. Você não sabe aqui a novidade que aprontaram. Acabei de falar de você, coincidência ou não, né? É verdade. Esse episódio é diferente, viu, gente? Isso Zélia inventa. É lógico que eu estou muito feliz. E aí chega aqui Renata, que faz parte hoje da nossa história de maneira muito forte, muito intensa. Nossa co-host. Nossa co-host. Você quer vir pra aqui, Renata? Tá de folga, ela. Tá de folga hoje? Ela tá de folga hoje. Ela veio trocar essa energia que foi muito boa. E vai ser sempre, né? Claro. Mas, Zélia, falando da história que você falou, né, que você comentou, da minha passagem pela vida pública, né, foi uma passagem muito interessante, foi acontecendo. Eu acho que a vida, muita coisa você pode prever, programar, outras coisas vão acontecendo, né, você vai vivendo, e eu acho que para todo mundo é assim, de uma forma ou de outra. A intensidade do momento também vai de muita pessoa. Eu sempre fui muito intenso, né, então assim, tudo para mim é meio que... como eu te falei, a minha mulher, inclusive, diz muito, a Renata diz muito, tenha calma, né? Hoje, a semana eu ouvi de uma pessoa muito importante também, quando eu falei com ela, disse, calma, Jaelson, e assim, gostei de ter ouvido. A ansiedade, às vezes, faz com que a gente precise ouvir isso. E quando eu fui para a vida pública, foi uma passagem, não foi tão longa, foi aproximadamente 3 anos, e eu ocupei alguns cargos, foi muito bom, porque ali eu tive a oportunidade de provar um outro lado da moeda, de viver uma gestão diferenciada da que eu sempre vivi, que é a iniciativa privada. Quando as coisas acontecem mais rápido, né? Mas a vida pública é diferente. Eu não faço juízo de valor para quem quer que seja, se é bom ou se é ruim. Eu só sei que eu acredito que tem gente que tenha perfil e que se encaixa naquele momento, e tem gente que não tenha perfil ou que não se encaixa naquele momento. A minha passagem foi o quanto deu. Então eu fiz o melhor, fui secretário de administração, fui secretário de saúde, tentei e fiz o que pude, mas chegou a hora boa, e aí assim, eu como sempre, essa minha pegada de virar chave. Beleza. Cheguei um dia, Zé, aí disse assim, ô gestor maior, tá aqui, eu vou embora, tal, não, tal, vamos conversar e tal, mas normal, eu fui, segui, fiquei torcendo. Eu sou um entusiasta do sucesso das pessoas, eu torço muito pelo sucesso das pessoas, da cidade, dos amigos, de quem gosta de mim, de quem não gosta também. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, de viver a vida, de fazer o que gosta, de fazer o que pensa, ao seu modo, dentro e desde que respeite os limites. E aí eu acho que algumas pessoas entram na nossa vida e caminham por um tempo, e se afastam, e outras caminham por mais tempo. E aí assim é normal. E assim é normal, vai e a seguindo. vida é assim. São trilhos e trilhos e trilhos, encontros, desencontros. E assim vai. Assim vai. E assim vai. E você foi caminhando, e um belo dia a gente se encontrou num banco, esperando. E começamos a conversar. Chegou nesse ponto. A relembrar os tempos, faz pouco tempo. Vocês assistiram, depois disso tudo eu vim aqui, estava sentadinha nessa cadeira, trocando de posição. Exatamente. Contei minha história, ele me fez chorar, ele quase chorou hoje. Enfim. Eu tomei o remédio para não chorar, gente. E a gente se encontrou aqui, nesse podcast fantástico, essa é uma inovação tecnológica. E aí, você agora, aqui, neste lugar, você tem a certeza absoluta, sim, do fundo do coração, que hoje você é o menino do rádio?
Zélia, a vida tem os seus desígnios, né? Ela vai... É feito o curso do rio. Né? O rio tem seu curso, ele vai trilhando, ele vai levando a gente. Eu cheguei um dia, um passado recente, e achei que eu estava meio que no fim da linha. Com essa história toda que eu já falei aqui, boa parte eu resumi, outros eu nem contei também. Mas eu fui caminhando e, obviamente, com meus altos e baixos, eu fiz uma trajetória de negócios, né, na região do Agreste, e foi muito bom de um lado, não foi bom de outro, e como sempre, eu parei um dia e disse, vou repensar minha vida. Parei mesmo. Foi exatamente logo depois do dia que a gente se encontrou, né, que eu tive a grata surpresa de te encontrar. Eu diria que por acaso, mas não foi por acaso. Eu acredito em providência divina, né? E aí cada pessoa tem sua forma de pensar e de agir. Eu acredito em providência divina. E nosso encontro ali foi um fortalecimento daquela fase. Então eu parei um dia, e 2021 foi um grande ano para mim, onde eu dei um freio brusco de arrumação e decidi pensar na vida. Algumas coisas vinham acontecendo tal, e meio que eu estava atordoado, disse, pô, peraí. Eu acho que isso vale a pena quem está nos ouvindo. De repente, se você está numa fase da sua vida não tão boa, ou que precisa de uma revisão, onde você precisa se reencontrar, fazer uma virada de chave, de repente seja o momento, e de repente sirva o que eu estou falando aqui para alguém. E eu resolvi parar. E parei, mas sabe aquela parada assim como nunca? Eu vinha sempre no piloto automático. Essas histórias que eu contei aqui, elas foram carregadas de muitas emoções. Então, assim, era punk, era entrando numa coisa, saindo em outra. Quem estava perto de mim sabe disso, né? Renata, então, que é a pessoa, a testemunha ocular e mais forte de tudo. Então, eu vinha no piloto automático, muita coisa acontecendo, tal. E você começa meio que não pensar bem na vida, não pensar bem no momento atual, não viver bem o presente. Você começa meio... Daqui a pouco passa um ano, você assim, começou janeiro, é dezembro. Ô, gente, o que foi que eu fiz? Tá, tudo bem, eu apareci aqui, apareci ali, ganhei uma grana aqui, ganhei uma grana ali e tal, mas e aí? E a vida mesmo, assim? E se cuidar? E a saúde? E a mente? E os amigos? E a família? E os filhos? Faz o quê? Ah, passou. Né? Cadê? A mãe da gente tá aí passando, enfim. E aí, porra, velho, eu fui parei. Aquela música. Já vi. Já vi do que é, diga lá, meu irmão. Meu irmão, sou uma cantora. Pronto. Mas assim, que tem umas frases, algumas músicas que... que marcam, né? Elas falando... É isso mesmo. E você, se você não tiver cuidado, Zélia, hoje em dia, com esse mundo moderno, que tem muita coisa boa, se você não tiver cuidado, você... É engolido. Daqui a pouco você passou, caramba, e aí? Como é que vai ficar? Eu vinha nesse piloto automático, tudo muito intenso, aí eu dei uma freada brusca. 2021, dia 6 de maio. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Eu assim, até... Ainda em plena pandemia. Pra você ter ideia, é incrível. Eu dei essa freada, eu parei, mas não foi por conta da pandemia. A pandemia, obviamente, que contribuiu. O mundo mudou, né? Houve uma transformação comportamental na sociedade mundial. Muitos conceitos foram revistos. E isso contribuiu também para esse meu freio, mas não foi o carro-chefe. O carro-chefe foi a reflexão mesmo, de dizer assim, caramba, e algumas coisas começavam a dar certo, outras não. Comecei a bater cabeça, eu digo, peraí, tem alguma coisa errada, eu tenho que sentar para rever. E fiz isso. Sentei, fui rever, me tranquei, abdiquei de uma série de coisas. Quem estava, a Renata, foi a principal testemunha do que eu parei e fiz. Assim, me tranquei. Agora eu vou repensar. Isso foi início de maio, eu passei maio, junho, julho, numa reflexão, e aí obviamente que estava combalido por essa pressão, e aí sim, sabe aquela coisa da vulnerabilidade, que você tem que uma vez na vida, não existe poderoso chefão, viu? Tem um livro que eu estou lendo agora, que é O Cavalheiro Preso na sua armadilha, na sua própria armadilha. Você pensa que é forte e tem aquela capa, aquela armadura, aliás, armadilha não, armadura. Você tá preso na sua armadura. Pensa que ela lhe dá poder? Poder, assim, você se acha, tipo assim, eu sou o cara, tal. Não é, velho.
aqui para nós. Assim, sem nenhum demérito a quem se acha fortão, mas em algum momento você vai parar para rever. Então, assim, não é que eu me achasse melhor que ninguém, mas eu achava que eu era muito mais capaz do que o que de fato eu era, no sentido de ter que ficar no piloto automático. Aí eu parei, aí comecei a ler, me permiti. Aí foi uma coisa que eu dizia que não, negócio de psicólogo, tal, porra de psicólogo, psicologia e tal, meio que assim, achava graça nos outros, mas tipo, eu digo não, eu sim. Por que eu não? Quem sou eu? Para e vai lá. Aí fui fazer terapia, aí realmente fui para uma psiquiatra, fui diagnosticado, tomei o remédio certinho, comecei a olhar para dentro de mim, parei em casa, né? Quem me conhece sabe, eu não parava. Assim, eu juntei muitas milhas, eu voei muito com milhas de tantas viagens que fiz, não parava, aí parei, fui refletir. E aí vamos chegar no que você colocou aqui, de chegar aqui no TheCast, né? Do porquê. E nessa reflexão eu digo, peraí, eu vou reinventar. Eu estou na véspera de fazer 50 anos, né? Para mim é marcante, para mim é forte, para mim é uma data impactante. Eu faço sempre uma reflexão muito forte dos meus 10, quando eu lá, Joaquina, né? A história da Joaquina com 10. Aí da Monarca Vermelha, tô puto com o Monarca. Chego nos meus 10, aí me recordo dos 20, né? Meus filhos nascendo. Nos 30, caramba, nos 30 eu tava assim, piloto automático a 12 mil pés, era supersônico e assim, ninguém segurava. 40, opa, né? Aí agora chega nos 50, velho. E aí foi esse marco que a gente deu uma freada. Aí os amiguinhos do filho. Oi, daqui a pouco não te chamo mais de tio, não. Já eu vou. Já eu vou. Aí já é daquele senhor. Você vai nos cantos, né? Quando, o senhor deseja ver, né? Não, são fases, né? Outra fase, né? Quem vive sabe disso, né? Quando começa a chamar você de tio, né? Não resiste. Mas eu vou te falar, sinceramente. Eu acho que são tantas fases e tantas fases maravilhosas. E só se você não estiver muito bem e você não encarar esse amadurecimento, né? ou não tiver amadurecimento suficiente para encarar essas mudanças de fase, que elas são naturais. Ruim, eu já te morrer logo cedo. Lógico, não. Isso eu falo hoje, se eu fosse escolher hoje meu momento luz, eu diria que esse é o momento luz, é o melhor momento. Esse dia de hoje é muito importante para mim, entendeu? Claro. É o dia de hoje, meu momento luz é hoje. Esse dia é muito importante, estar aqui. Que bom. Perto de você, que marcou a minha história também na trajetória profissional. Perto do... não estar aqui presente, mas de alma estar meus filhos, né? Meu enteado, que eu considero como filho, Lucas, que é um cara genial também. Minha esposa, enfim, as pessoas que passaram na minha vida. E fazendo... O que quero, o que sinto. Aí... O que quer e o que sempre sonhou, que estava ali dentro, guardadinho. Ela fez muito menção, né? Com certeza, então, com certeza. Não há tempo para a gente realizar sonhos. Não. Você cantou a bola. A gente vai fazer um resumo desse momento aqui marcante, desse encontro que foi provocado com a sua presença, você aí como host hoje do TheCast. Host do TheCast aqui, viu? Essa palavra, né? A gente quer ser Zélia Cavalcante hoje, host do TheCast. E eu convidado, né? Essa coisa de convidado é diferente, viu, Tom? Dá uma energia assim diferente, mas é um momento luz, um momento muito bom, porque fruto dessa parada que eu dei, essa parada brusca de reflexão, onde eu pude realmente parar, rever e mudar alguns hábitos, mudar alguns paradigmas, alguns pensamentos, porque ao longo da vida é comum que todo ser humano vai juntando as crenças, as ideias, os pensamentos, o que a gente aprendeu, o que a gente ensinou. Eu passei anos também dando aula. Eu fui professor de algumas faculdades, dei aula no curso de administração, dei aula no curso de gestão de projetos, no curso de engenharia de produção. Então, assim, convivi com muita gente.
É normal encontrar pessoas na rua que me perguntam aí, falam comigo e eu nem sempre lembro, né, Natinha? É comum. Seu aluno realmente, né? Interessante que algumas pessoas me encontram e quando dizem assim, professor, tudo bom? Opa, esse é legal. Né? E aí outros que me encontram e não falam o nome, eu também fico voando, mas aí, logicamente, educadamente eu trato. Mas é normal, assim, para algumas pessoas eu marquei e assim a pessoa me conhece. E aí, junta a estadia da minha passagem numa empresa durante 25 anos, os negócios que já passei, a vida pública que vivi e a minha história como professor, então junta aí uma gama de situações em que algumas pessoas me respeitam, enfim, me abraçam e quando me encontram falam e nem sempre eu as conheço, né? Vale a pena eu contar essa foi interessante, Zélia. Eu viajando, aí cheguei no aeroporto e fui tomar um cafezinho, como geralmente a gente faz, né? Tomar um expresso. Aí chega uma pessoa. Aí, oi, Jaelson, tudo bom, tal. Aí eu gostei de ouvir, opa, tudo bem, bati um papozinho rápido com ele. E aí, tudo bem, vai viajar? Vou, tal. Eu tava indo pra BH. E aí, de repente, ele foi embora, eu também, separamos. Daqui a pouco, coincidentemente, a gente falou pouco, ele tava no mesmo voo que eu. E ele também ia pra BH. Beleza, ele sentou numa poltrona, eu noutra, e aí voamos, chegamos no aeroporto. Quando desceu, eu fui pegar as bagagens, ele também, e novamente a gente se encontra. Ô, rapaz, tudo bem, não sei o que e tal. Começa uma conversa, e eu sem lembrar o nome dele. Sem lembrar o nome dele, digo, meu Deus do céu, e agora? E ele falando sempre, Jaelson. Aí ele disse, eu ia ficar em tal hotel, não sei, eu te levo, meu carro tá aí, ele mora lá e faz uns serviços aqui. Eu te levo, eu disse, não, rapaz, não é pesaroso pra você, não, levo. Resumo da ópera, eu fui com ele me deixou no hotel. E eu sem lembrar o nome dele, acredita? E o cara falando comigo com o maior, assim, eu digo, meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? A prova de que algumas pessoas passaram pela nossa vida e que respeitam a gente, que gostam e até lembram do nome. E aí quando desceu no aeroporto, disse, olha, eu moro aqui perto, qualquer coisa você ligue pra mim, tem meu número, né? Aí eu disse, e agora, meu Deus? Eu disse, rapaz, eu troquei de telefone, me dá teu número aí. Aí ele me deu o telefone e eu ainda assim fiquei com vergonha de perguntar o nome. Aí eu coloquei assim, amigo de BH. Aí gravei e fui. Aí no dia seguinte eu passei a noite pensando. Eu digo, não é possível um negócio desse. O cara, meu amigo, me trouxe aqui e tal. Aí lembrei. Foi um dos momentos que a gente passou, até naquela fase que você passou na empresa como assessora de comunicação. E ele também ali esteve fazendo um trabalho junto com o presidente e tal. Então, e eu não lembrava. Ou seja, na nossa vida, né, a gente nem sempre lembra, mas o que é bom? É a gente ter isso guardado no coração de que algumas pessoas lembram e respeitam a gente. Porque a gente passou e fez o bem. E fez o bem. Isso é muito bom, gente. Eu acho que a gente nem sempre consegue, mas é bom sempre tentar. Com certeza. Fazer o bem, pensar positivo. Isso faz parte de uma jornada. Então, Zélia, chegando onde estamos, né? Estamos aqui hoje. Essa história da sua pergunta, né? Do menino do rádio. Por isso que eu dei esse nome e eu me orgulhei e fiz questão mesmo. Porque aquilo estava no meu coração quando menino mesmo, entendeu? Aquelas pautas que eu ali fazia, eu imitava direitinho o radialista, entendeu? E hoje, passado alguns anos, nessa minha viravolta, aí que foi que eu fiz? Eu digo, vou fazer uma coisa nova. Eu podia abrir um comércio, eu tive vários negócios, eu quebrei alguns. Minha primeira loja, minha primeira empresa, Zélia, eu nem te contei. Eu abri uma empresa com 20 anos chamada Tudolá, tudo para seu lar. E eu me achava, né, assim, na época, é por isso que eu digo, você vai evoluindo, você vai abrindo seus olhos. E aquela empresa eu achava que eu digo, não, agora vai-se embora. Aí abri empresa com tudo quando era de direito. CNPJ, conta bancária, tudo, imagine. Isso eu tinha 20 anos. E de repente eu descobri que eu estava num buraco. E aí foi a minha primeira empresa que eu quebrei. Mas me serviu de experiência. Aí que foi que eu fiz? Vendi tudo que tinha, paguei todas as dívidas. Meu nome se manteve limpo, que é uma coisa que eu acho que vale muito a pena você manter seu nome limpo. E aí vendi tudo, paguei e parti para frente. E fui abri outra. E graças a Deus, sempre que deu certo, eu continuei. Vendi algumas que estão bem no mercado, marcas que a gente criou. Eu fiquei conhecido, inclusive, como uma pessoa que deu nome às marcas, né, Natia? Assim, a gente estuda muito, assim, lê, então eu gosto dessa coisa da criação. E eu nem vou falar de outras marcas que criamos, foram várias. Mas vamos falar agora da que estamos, né? Estamos hoje aqui no TheCast e Zélia Cavalcante aqui abrilhantando, né? Com a sua expertise, com o seu nome, enfim, fico lisonjeado.
Mas o TheCast, Zélia, foi fruto desse freio. Aí quando eu freiei para me organizar, aí eu digo, peraí, aí comecei a me cuidar, me tratar, e eu descobri que tinha uma pegada que eu podia ajudar algumas pessoas, que era o sono. Eu tinha uma insônia, graças a Deus hoje está bem administrada, mas ela estava meio que crônica. E quando eu tive essa ideia, eu abri um Instagram novo, como hoje em dia tudo na rede social. E eu digo, peraí, eu vou virar um coroa que está na rede social, porque é muito forte ser os jovens, né? Os jovens que estão bem para frente. Aí o que foi que eu fiz? Criei um Instagram chamado Destrave Seu Sono. E vem do verbo destravar mesmo, vamos destravar o sono. E quando eu criei, incrível como daqui a pouco começou a aparecer pessoas se identificando comigo. Aí a coisa começou a acontecer. Aí eu digo, peraí, aí eu comecei a assistir podcast no Brasil. Aí vários nomes, peraí, eu vou criar conteúdo e vou entrar no digital. Aí chega a hora de eu realizar, na prática mesmo, a realização da comunicação. Porque, gente, o digital é isso. O digital, ele reúne uma série de conhecimentos, de profissões, de histórias, de legados. E você pode fazer bom uso disso aí. E foi o que aconteceu. Eu digo, peraí. Aí criei. A ideia inicial foi o Destravo Podcast. Opa! E gravamos o primeiro episódio. Isso foi, eu imagino, essa ideia. Eu saí do casulo. Eu saí do quarto escuro em julho. Eu fiquei maio, junho, julho. E em agosto eu botei a cara para ver o sol. Botei a cara para ver o sol, literalmente. E comecei a sonhar. Eu digo, peraí, eu acho que não é o fim da linha não, acho que é a metade, vamos embora. E aí comecei a ter uma ideia e aí veio, peraí, vou pro digital. E criamos o Destravo, uma empresa que chama-se Destravo Produções, destravo.com Produções Digitais Limitada, é uma empresa com CNPJ. E aí derivamos o Destravo Podcast. Gravamos o primeiro episódio no dia 9, foi lançado no dia 9 de dezembro. Foi um episódio marcante para nós, chamado Os Inconformados, baseado exatamente numa inconformação positiva que todo mundo pode ter, de renovar, de destravar, de sair do quarto escuro, de sair do casulo. Então, assim, aí, vou fazer esse negócio aqui, vai ser legal. Destrava o podcast. Aí lançamos o primeiro episódio, logicamente, sem ninguém nos conhecer. E aí, um casal de amigos muito bons que a gente convidou e fizemos uma roda viva aqui. E começamos a falar sobre a vida e sobre você estar inconformado com o que você tem, com o que você está e quer mudar. E essa é uma inconformação positiva, não é um desespero. Não é desesperado, é você inconformado. Foi muito bom. Aí pegou. Aí a gente fez o segundo episódio, o terceiro. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a ficar um pouco conhecido. E aí eu digo, peraí, rapaz, será... Encontrei, gente, com Zélia Cavalcante, assim, estávamos numa parada lá no banco, daqui a pouco chego e digo, epa, olha ela ali, peraí, falamos. E ela, como sempre, receptiva, gentil, cortês, nos atendeu muito bem, começamos a conversar. Daqui a pouco eu digo, oxe, eu vou aproveitar para convidar para ela fazer um episódio com a gente. E aí, vocês sabem, vai lá no nosso canal, Destravo Podcast, no caso agora é TheCast Podcast, vai lá no YouTube que você vai ver lá o orgulho da minha história lá, a história de Zélia Cavalcante, muito bom. E aí, tudo começou a acontecer. Gravamos 50 episódios. Aí quando a gente 50 episódios, 50 anos, é um número marcante. Não é marcante? Então, quando a gente evoluiu, aí, peraí, vamos agora já dar um upgrade na marca. Que foi quando a gente decidiu ter o D do Destravo e o cast do podcast. E foi um estudo feito onde a gente hoje tem o TheCast. TheCast é exatamente, essa chave representa a maneira de você destravar, de você virar a chave da sua vida, resultante dessa trajetória de vida, desses momentos, e aí a gente hoje começa a vislumbrar novos negócios, pessoas boas. Eu queria assim registrar de maneira muito forte o que essa luz nos trouxe. O que é você sair do quarto escuro? O que é você se deparar com o raiar do sol? E você ter uma ideia e levar à frente. O que resultou isso? Em nos aproximar, em fazer conexão com muitas pessoas boas.
que já passaram por aqui, que deram seus testemunhos, que trouxeram os conteúdos técnicos. Maravilhosos, né? Maravilhoso. Bacana. Se você perdeu algum, vá lá, assista. São todos maravilhosos, de todos os aspectos, todos os assuntos, enfim, tem de tudo. É verdade. E de tudo de muita qualidade. Muita qualidade. Porque a internet também é isso, minha gente. Internet é qualidade. Você não pode ir, porque ir por ir. Não, é bom você ir. Com mas certeza. Procurar bons conteúdos que lhe acrescentem. É verdade. Então, o TheCast é isso. É um grande conteúdo. É um grande canal. Boa. Eu tô falando, não tô fazendo uma propaganda porque eu tô aqui, porque ele é meu amigo. Entendi. Não é. Entendi. Não é. É fruto dessa modernidade e de quem está bem intencionado, que tem muitos nomes bons aí que também estão bem intencionados e que traz para perto de si pessoas. Então, é isso que eu falo, que você procure o que é bom. Então, o TheCast é muito bom, como muitos outros também muito bons. Legal. Não perca o seu tempo, como você me disse uma vez. Tempo é dinheiro. Então, tempo é isso. Então, vá lá, use seu tempo para coisas boas. É verdade. Que acrescenta. Mas, Zélia, eu estou muito contente em falar parte da nossa história aqui. Hoje o que se resume aí ao longo... A gente já falou um bocado. Olha, aqui tem depoimentos marcantes, né? Eu me contive aqui a emoção em alguns momentos, porque realmente é forte. Eu acho que como para qualquer pessoa que tem a sua história de vida, que também é louvável, respeitável. E foi porque eu fico muito feliz em ter essa oportunidade nesse momento, no dia marcante em que, na verdade, aí eu vou revelar aqui, viu, Zélia? Agora sim, eu me sinto com renovo. É renovação. Esse meus 50, eu vejo um leque de oportunidades. Acho que tudo que vivi foi muito útil, muito importante, mas passou. A vida é uma sequência, né? Uma vez eu aprendi uma frase que diz assim, que a vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Muito bom, muito bom. Então essa é a vida, essa é a gratidão que eu tenho. Eu tenho a gratidão a você muito grande e a todos também. Desculpa por invadir aqui o TheCast hoje, mas eu acho que você merecia... A melhor invasão que eu já tive. Você merecia muito esse momento. Por tudo que você é. Pelo seu sucesso, por todas as chaves que você girou e abriu, por todo o bem que você fez a tantas pessoas e vai continuar fazendo. Amém. Porque o menino do rádio, lá de trás, cheio de sonhos, agora é o cast. O homem do podcast. O homem do podcast, o boss da nova comunicação. Porque essa é a nova comunicação. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Que bom! Estamos juntos para tudo. Obrigado. Nossa, co-host, vem para cá. Agora. Venha pra cá, gente. Renata, você tem um papel fundamental. Claro, você sabe que você tem um papel fundamental nisso tudo. Que bom. Quando eu vim fazer a entrevista aqui, ela... eu tô nervosa. Nem parecia, nem parecia. Vocês assistem, né? Vocês sabem, né? Ela é espetacular também. Não tem nada de nervosismo. Competente. O menino... A menina do rádio. Agora se tornou os boss, eu digo, da nova comunicação. Porque o podcast é a nova comunicação, é o novo, chegou para ficar, para crescer. Muito bom. E vocês, tenho certeza que vocês vão, startar cada vez mais, Amém. Ajudar outras pessoas a startar novos negócios. Isso, com certeza, esse é o meu plano. Sua sobrinha está aqui. Isso, Aldinha, Aldaísa. O Tom, importantíssimo nesse processo. A todo momento. Por consideração. Eu não vou carregar o Tom. Olha para aí. Não, o passe dele. Então, assim, é um time bacana. Fazendo coisa bacana. Então, Amém. É muito orgulho da sua história, porque muito. É para ter mesmo. São 50 anos. Eu não sei se daqui mais
Acho que não, né? 50 não dá mais, não. Ninguém vai querer ouvir, não. O meu plano é fazer um podcast. 5, né? De 5 em 5? Eu quero fazer um podcast. Meu plano é um podcast daqui em 2052. Daqui a 30 anos vai ser um podcast bem diferenciado, entendeu? Tá vendo? Você que é Esse mais é o jovem, meu eu não plano. sei. O futuro, que sabe, você que tá jovem, anota aí na sua agenda de 2030 aí, ó. Esse podcast, que eu tenho certeza. E esse de agora, o de amanhã, o de depois, 2030, 50, 60, e que tenha continuidade para sempre. Amém. Porque ele vai ter. A partir do momento que você vai ajudar muitas Isso vai ficar eternizado. Né? E muitos outros jovens, muitas outras startups, e tudo vai dar certo e tudo vai crescer. Muito otimismo, muito otimismo. Muito. E a vida tem que ser assim. Esse, para mim, eu digo, fez muito. Se fez bem a você, pode ter certeza que fez muito bem a mim. Eu até te falei, essa semana ele publica muitas coisas. Essa semana ele fez uma publicação, isso foi para mim. Isso. Porque não é porque você tem 40, 50 anos de profissão que você tem que se conformar, você tem que aceitar. Não. Sim. Se não tá legal, minha gente, vira página. Vira página. Repensa e segue. Não, vira página não. Destrava. Vira chave. Essa é a sacada. Vira chave. Mas, Zélia, eu tô muito feliz, eu quero agradecer a você, eu quero agradecer de coração, especialmente, eu quero agradecer meu pai, Zé Vicente, minha mãe, minhas 2 irmãs, enfim, a família, e especialmente a minha esposa Renata, que é a pessoa que tá comigo em todo momento. Sempre. E agradecer de coração a todos vocês que nos acompanham até agora. Zélia, um beijo no Muito coração. Bom, um beijo imenso. Valeu a surpresa. Amei, e um forte abraço. De vez em quando eu vou aparecer por aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Bem metida. Essa casa é sua, fico muito feliz. Um beijo, obrigada, um beijo no coração. E vamos aos próximos anos. Beijão, tchau, tchau. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.